Você já percebeu que suas emoções e sentimentos muitas vezes controlam o que você faz e como você vive? Devemos ter cuidado para não sermos levados de um lado para outro pelas nossas emoções. As pessoas que são controladas por suas emoções geralmente têm uma vida complicada e cheia de arrependimentos. No vídeo de hoje, vamos ouvir uma pregação da Joyce Meyer. Ela compartilha conselhos práticos e reflexões bíblicas para nos ajudar a não sermos dominados pelas emoções, mas guiados pela palavra de Deus. Muitos de nós passamos por momentos em que emoções e impulsos parecem fora de controle. Todos nós temos sentimentos e emoções, mas não devemos ser dominados facilmente por eles. Mas como a Bíblia nos ensina, embora nem sempre possamos controlar o que sentimos, nós podemos controlar como agimos. Deus nos deu o dom do autocontrole, e quando andamos com Cristo podemos tomar decisões baseadas nos planos de Deus e nas suas promessas, e não nas emoções do momento. Fique conosco até o final para descobrir como aplicar esses ensinamentos e viver uma vida com saúde emocional e equilíbrio. Agora, vamos ouvir a Joyce. As nossas emoções não nos dizem a verdade. Elas contam como nos sentimos. Somente não lhe diz realmente a verdade, a menos que ela tenha sido totalmente renovada pela palavra de Deus. A sua mente e a minha mente nos diz o que nós pensamos. E provavelmente mais do que qualquer outra coisa, as pessoas dizem a mim, dizem a você, quando estamos falando uns com os outros, você fala sobre, eu falo sobre o que nós queremos, o que pensamos e como nos sentimos. Eu quero, eu acho, eu sinto. Bem, interessante e curiosamente, tudo isso a menos que seja guiado de perto pelo Espírito Santo, faz parte do que a Bíblia chama de a carne. O que eu acho não necessariamente diz a mim o que Deus pensa, o que a palavra diz. O que eu sinto não necessariamente me diz o que Deus gostaria que eu fizesse em uma situação. E o que eu quero, isso pode não ser o que Deus quer. Agora, melhoramos muito nessas áreas quanto mais estudamos a palavra e quanto mais nós aprendemos a caminhar de acordo com a palavra de Deus. Mas eu posso te dizer, mesmo depois de estar na igreja por muitos e muitos anos, nos anos 70, quando eu entrei no que eu chamo de um relacionamento mais sério com Deus, eu amo falar sobre isso porque, para ser sincera, você pode ser um cristão e pode ir à igreja algumas vezes por semana, você pode ler sua Bíblia um pouco e ainda assim não ser realmente sério em sua caminhada com Deus. Quando as pessoas levam a sério seu relacionamento com Deus, elas não ficam apenas interessadas no que Deus pode fazer por elas, mas elas ficam interessadas no que elas podem fazer por Deus. Então elas querem ser o tipo de pessoa que Deus quer usar, através da qual Deus pode trabalhar para ajudar outras pessoas. Sabe, eu amo fazer coisas para os meus filhos e sempre farei coisas para os meus filhos, mas eu vou te dizer, eu cheguei a um ponto em que eu pensei, eu queria que fizessem algo por mim. E você vai chegar a... Agora, todos os meus filhos são ótimos, eles fazem muitas coisas para nós, mas a verdade é que você não pode permanecer nesse estágio de bebê no cristianismo, onde tudo é sobre mim. O que você pode fazer por mim? Mas a maturidade, ela começa a ver que existe uma responsabilidade e assim ela começa a querer saber o que pode fazer então para quem lhe ajudou tanto. Então, a Bíblia diz que nós temos emoções, nós temos pensamentos, temos vontade, e o que Deus deseja para nós é que usemos a nossa vontade para escolher a dele. Ele não nos fará fazer o que é certo, ele nos deu livre-arbítrio, porque ele não quer robôs que não tenham escolha a não ser servi-lo. Ele quer que cheguemos a um ponto em que possamos dizer, sabe, Deus, isso é o que eu quero, mas se não é o que você quer, então, por favor, não me dê isso. Alguém já começou a orar desse jeito? Certo. Essa é uma maneira sábia de orar. E também crescermos até o ponto em que, apesar de termos nossos pensamentos e sentimentos, sabemos que não podemos ser conduzidos e guiados por eles se não concordam com a palavra de Deus. Então deixe-me dizer que você nunca vai deixar de ter sentimentos. Você vai ter sentimentos, você vai ter emoções, e às vezes elas são boas e às vezes não são. Às vezes estão lá quando você precisa delas, e elas estão lá quando você não precisa delas, e às vezes estão lá quando você as quer, às vezes estão lá quando você não as quer.
Você pode sentir vontade de fazer algo quando vai dormir à noite, quando levanta na manhã seguinte não sente mais vontade de fazê-lo. Então nós temos que aprender que todos nós temos sentimentos, mas nós não podemos deixar que eles tenham a nós. Há uma diferença. Temos que aprender a gerenciar nossas emoções. E por que as emoções são tão prevalentes? Eu leio e eu estudo nesta área um tanto razoável. E então, recentemente, eu tenho lido um livro escrito por um cavalheiro que já foi para a casa do Senhor há uns 100 anos atrás, mas eu amo o fato de que a palavra de Deus nunca envelhece. Muitas das coisas mais importantes que eu aprendi com pessoas que deixaram essa terra anos e anos e anos atrás. Então essa é uma das razões pelas quais eu queria escrever tantos livros e deixar esse legado e essa herança para as pessoas que virão depois de mim, porque eu sei que as coisas que eu tenho ensinado aqui agora, elas serão tão valiosas daqui a uns 100 anos quanto elas são agora. E então... Mas uma das coisas que esse homem disse não é nada que eu não saiba, mas era algo que precisava vir à minha mente novamente, sabe? E talvez você precise trazer à mente também hoje. Ele disse: observe suas emoções e perceba o quão facilmente elas são afetadas por tantas e tantas coisas diferentes. Se você não dormir bem, provavelmente será mais emocional no dia seguinte. Se você não se sentir bem, é provável que seja mais emocional no dia seguinte. Se o clima não estiver adequado a você. Mas o meu ponto de vista é que as coisas que as pessoas fazem ou não fazem podem nos afetar emocionalmente. Como outras pessoas se comportam pode nos afetar emocionalmente. O tipo de apreciação que as pessoas te dão ou que elas não te dão pode afetá-lo emocionalmente. Então, por que os nossos sentimentos parecem ser tão afetados por tantas coisas diferentes, sabe? E eu acho que daria realmente um bom estudo se pegássemos uma semana e talvez prestássemos um pouco de atenção quando elas estiverem para cima e quando estiverem para baixo e aquilo que parece estar causando ambos. Algumas pessoas são mais emotivas do que outras, algumas têm, mais controle sobre suas emoções do que outras. Dizem que as mulheres são muito mais emotivas do que os homens. Você sabe, isso é verdade no meu caso de Dave, não é sempre verdade em todas as situações. Quero dizer, às vezes eu me pergunto se Dave tem alguma emoção, quero dizer, quero dizer, sim, quantos de vocês estão casados com uma pessoa que nada se incomoda? Bom, cerca de 20 pessoas, não há muitas pessoas assim no mundo, não é? Então, o que Deus quer que façamos é aprender a viver mais profundamente. Digam, mais profundo. Porque a carne, o que eu penso, o que eu quero e o que eu sinto é mais parte dessa minha vida exterior. E isso, na verdade, não precisa ter muito a ver com a minha vida mais profunda, que é a minha vida em Cristo. Mas demora um pouco para se aprender isso. Quantos de vocês, se você tem andado com Deus, digamos, por 10 anos, você é menos afetado por suas circunstâncias agora do que era 10 anos atrás? Ok, veja, e quanto mais você caminhar com Deus, então mais vai ser assim. Você sabe por quê? Porque, embora você seja um espírito, você tem uma carne que é sua alma e seu corpo. A Bíblia nos diz que se nós caminharmos pelo Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Não diz que a carne vai deixar de gritar com você, mas diz que quanto mais nós caminhamos no Espírito, Gálatas 5,16, menos nós vamos seguir ou nos submetermos aos desejos da nossa carne. A sua carne sempre está gritando com você, sempre vai gritar comigo, mas podemos tomar decisões de fazer o que Deus quer que nós façamos. Agora, mais profundo. A Bíblia diz estar profundamente enraizados no amor de Deus. Sabe, você pode chegar a um lugar onde você está tão convencido de que Deus ama você, que nada pode tirar isso de você. Nada pode tirar isso de você. Mas quantos anos da minha vida, e talvez na sua também, e felizmente eu não faço isso mais, mas por quantos anos da minha vida, sempre que eu tinha problemas que duravam muito tempo, eu dizia: Deus, você não me ama? Você não me ama? Sabe, nós pensamos que se Deus nos ama, então tudo deve ser um mar de rosas o tempo todo, mas o que a Bíblia realmente nos diz é que quando Deus castiga a nós, isso é um sinal do seu amor.
Em Apocalipse diz que nós devemos estar entusiasmados e cheios de zelo quando Deus nos corrige e nos mostra o que está errado conosco. Eu não sei de você, mas eu pensava às vezes, Deus, você poderia me amar um pouco menos hoje? Eu realmente... Eu não quero saber mais nada do que está errado comigo agora, apenas sinta-se livre para amar outra pessoa, Deus. Amém? Mas quando você está profundamente enraizado nesse amor, então você sabe, e nada pode tirar isso de você. A Bíblia diz que devemos estar enraizados e fundamentados em Cristo. Isso significa que você cresce até um ponto em que sua identidade está tão estabelecida em quem você é em Cristo, que embora você não queira ser rejeitado, se uma pessoa rejeitar você, você ainda pode ficar bem, porque você sabe que Deus nunca rejeita você. Se você for recusado para um cargo no trabalho que você queria ou uma promoção que você queria, você não precisa se sentir inseguro ou que não é bom, porque você pode voltar para o seu relacionamento com Deus e dizer, se fosse isso que Deus tivesse para mim, teria acontecido, e se isso não aconteceu, Deus tem outro plano para mim. Meu valor e mérito não estão ligados ao título que eu tenho na empresa onde eu trabalho. Acho que uma das melhores coisas que acontece como resultado do nosso relacionamento com Deus é que nós podemos nos tornar seguros de quem nós somos nele. Você sabe o pesadelo que é quando você está inseguro e tudo aquilo que você sente sobre si mesmo é afetado por como outras pessoas tratam você e como suas circunstâncias são? A Bíblia diz profunda chamada para o fundo. Eu quero apenas fazer algumas perguntas. Quantos de vocês talvez estejam em um ponto em sua casa agora onde você precisa fazer uma profunda limpeza? Certo, vamos falar sobre isso por um minuto. E vamos fazer uma pequena analogia. Então, você é aquele tipo de pessoa que, quando alguém está vindo de visita, você arruma tudo rapidamente? Oh, este é um bom exemplo. Oh, a visita está chegando, vamos lá. E então todas as crianças têm que se arrumar rapidamente, jogamos tudo em armários, enfiamos nas gavetas, nós recolhemos tudo, os pratos são jogados na máquina de lavar louça. E a visita entra e nós estamos ocupados tentando impressioná-los com nossa encantadora casa. Mas sabemos o que está escondido nas gavetas e atrás das portas. Ok, bem, quer saber? O mesmo pode ser verdade em nossas vidas. Quando alguém vem por aí, nós sabemos e queremos impressionar e corremos para arrumar tudo? Ou nós convidamos Deus para entrar em nossas vidas e fazer uma profunda limpeza aqui dentro de nós? E sabe... Bem, digamos assim, se você se comportasse em sua casa o tempo todo, como se comportaria se eu aparecesse na sua porta? Vamos, acorde, eu estou cansada também. Veja, a nossa grande desculpa é eu simplesmente não posso evitar. Eu não posso evitar, eu perdi a paciência. Eu sou uma pessoa emocional e simplesmente não posso evitar isso. Essa é uma desculpa da qual nós precisamos nos livrar. A desculpa do eu não posso evitar. E é difícil, é tão difícil. Sim, é difícil para todos. Todos nós pensamos que estar fora de controle é ótimo, mas não é assim que Deus quer que sejamos. Então... Agora, sabe, eu gritava muito com meus filhos em meus anos frustrados. Quero dizer, eu não era abusiva com eles, mas eu estava sempre chateada, sabe? O tempo todo. Eu sei que nenhum de vocês era assim, mas eu era. Eu convivia bem com todo mundo até que chegasse em casa. Aí era outra história. Mas agora, sendo honesta, isso aconteceu uma vez, me ensinou uma lição e eu compartilho isso sempre em meus ensinamentos quando ensino sobre esse assunto, sabe? Um dia eu estava chateada com meus filhos, eles fizeram uma bagunça e, sabe, naquela época eu dizia, vamos brincar, então eles pegavam seus brinquedos e eu dizia, arrume essa bagunça. Pessoas que estão infelizes por dentro são lideradas por suas emoções e jogam a culpa de sua infelicidade em outras pessoas. É tipo, eu vou ficar feliz se você for brincar, agora eu vou ficar feliz se você arrumar sua bagunça. E então,
Eu estava tendo um dos meus ataques de raiva e a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e era o pastor. Vou dizer uma coisa. Eu me controlei tão rápido, pessoal. E sabe, eu ainda me lembro. Ô, pastor! Uau! É tão legal de sua parte vir aqui em casa. As crianças, elas estão brincando. Essas belezinhas estão lá no quarto brincando, tadinhas. Quer saber? É incrível quando alguém por aí que nós queremos impressionar, a rapidez com que nos controlamos. Bem, valeria a pena ter vindo só para ouvir isso, sabe? Mas eu vou dizer outras coisas. Porque, sabe, até assumimos a nossa responsabilidade e paramos de dizer, bem, é assim que eu sou, eu apenas não posso evitar. Sabe, todos nós temos desculpas, mas tudo que elas são é um motivo recheado com uma mentira. Elas não são a verdade da palavra de Deus, e Deus nos deu um espírito de autocontrole, e pode demorar um pouco para desenvolvê-lo e aprender a andar nele, mas não tem sentido eu ou você ou qualquer outra pessoa dizer, eu não posso evitar, porque Deus jamais nos dirá para fazer ou não fazer alguma coisa e nos deixar sem a capacidade de fazê-lo. Nós não podemos ter maturidade espiritual se não aprendemos a viver mais profundamente em Deus. E o que isso significa é que nós temos sentimentos, mas nós não vivemos por eles. Temos pensamentos, mas não vivemos por eles. Nós temos coisas que queremos ou não queremos, mas não vivemos por elas. Eu penso que muitos de nós vamos à igreja o tempo todo tentando encontrar uma maneira de conseguir o que nós queremos, e não é exatamente o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? E se eu dissesse a você hoje, vamos só fingir, porque eu nunca diria isso, porque você provavelmente nunca mais voltaria se eu dissesse, mas, então, vamos fingir que se eu falasse para você hoje, sabe, as coisas que você quer na sua vida, você nunca vai consegui-las. Será que você continuaria adorando a Deus e servindo a Ele? Eu acho que essa é uma pergunta que todos precisamos nos fazer. Estou servindo a Deus pelo que Ele pode fazer por mim? Só estou disposta a servi-lo quando tudo está indo bem na minha vida? Ou eu ainda estou disposta a servi-lo quando nada na minha vida parece fazer sentido? E eu vejo outras pessoas tendo aquilo que eu quero e eu não acho que elas são espirituais quanto eu sou? Então não sei por que Deus não está dando a mim e dando a elas, sabe? Bem, pode ser essa atitude que Ele está procurando. Por que você está dando a eles, Deus? Eles não são tão espirituais quanto eu? Oh, eu sou tão espiritual. Tudo bem. Romanos 8, verso 8. Assim então, aqueles que vivem a vida na carne... E eu gosto da Bíblia amplificada, eu a tenho usado por anos. Aqueles que vivem a vida da carne, que estão servindo aos apetites, aos impulsos da sua natureza carnal. Então, ele está dizendo que viver a vida da carne significa que nós servimos a nossa carne, seja lá o que ela queira, é isso que nós damos a ela. Agora, eu não sei se você já foi a alguma festa com buffet, mas é muito divertido quando o evento está acontecendo, então você tem todos os tipos de pessoas servindo você. Sabe, você já foi a um restaurante realmente tipo alto nível? Você tem 3 garçons ou garçonetes que são designados apenas para a sua mesa? E sabe, toda vez que cai uma migalha na mesa, eles chegam e limpam tudo, e tudo que você quer eles vão e pegam. Sim, senhora, não, senhora, eles sabem o seu nome. É simplesmente fantástico, mas quer saber, a conta vai chegar. Vamos lá. E talvez alguns de vocês estejam em um lugar agora em que você recebeu a conta por atender a sua carne no passado. E então hoje Deus quer que você saiba que isso pode mudar.
para que você não continue a pagar esse preço no futuro. Sabe o que é ótimo sobre Deus? É que não importa quantos erros você cometeu no passado, você não precisa continuar cometendo. E quanto mais escolhemos a coisa certa, mais rápido sairemos dos problemas em que estamos. Sabe, nós arrumamos problemas em cada decisão. Toda vez que tomamos uma decisão que nos afasta de Deus, então as coisas pioram. E talvez você tenha passado 40 anos fazendo uma confusão na sua vida. Bem, não fique bravo com Deus se Ele não corrigir isso em uma semana. Você não pode estar onde quer estar, mas se você começar a tomar decisões corretas em sua vida agora, então as coisas vão ficar cada vez melhores e melhores. E até mesmo escolher estar aqui neste fim de semana, com certeza vai tornar sua vida muito melhor. Você pode não se sentir muito diferente quando sair daqui, mas eu posso dizer-lhe que na semana que vem, ou na semana seguinte, ou no mês que vem, você vai se lembrar de algo que foi dito aqui, e isso impedirá que você tenha problemas nesse dia. Então, nós nem sempre nós colhemos imediatamente no momento em que nós semeamos. Mas se semearmos, nós vamos colher no devido tempo e no momento certo. Então devemos ter cuidado com o atendimento aos nossos apetites e impulsos. 1 Coríntios 3, verso 3. Paulo disse, vocês ainda são carnais. E ele estava falando com os cristãos. Sabe, fracos, há cristãos carnais e há cristãos espirituais. E veja, nosso objetivo não deve ser um cristão carnal, porque os cristãos carnais são aqueles que andam na carne, são aqueles que fazem tudo que sentem vontade de fazer. Vão atrás de tudo que acham que devem ter. E fazem o que querem. Quantos estão comigo? Ou você ainda está tentando entender-me? Ele diz, um cristão carnal não espiritual é alguém que está sob o controle dos impulsos comuns. Eu gosto disso. Sabe, é por isso que as emoções podem surgir às vezes como... Você diz algo que eu não gosto, eu sinto vontade de responder, então eu faço. Você diz algo que eu não gosto, eu decido deixá-lo fora da minha vida e nunca mais vou falar com você. Bem, às vezes quando as pessoas me ofendem eu ainda me sinto assim, mas agora eu aprendi que não devo fazer o que eu sinto. Eu tenho que fazer o que a palavra me diz para fazer se eu quiser ter a vida que Jesus quer que eu tenha. Devo dizer novamente? Ok, agora aqui está um dos sintomas de ser um bebê cristão. Um cristão carnal e não espiritual. Enquanto houver inveja entre vocês, e ciúmes, e discussões e divisões, que é a contenda entre vocês, vocês não são espirituais e são carnais, comportando-se entre vocês como um mero padrão humano, como homens inalterados. Veja, onde há contenda, Deus não pode abençoá-los. Mas onde dois concordarem sobre tudo e qualquer coisa que porventura eles pedirem, Deus pode fazê-lo. Há poder na concordância. E é exatamente por isso que Satanás tenta tanto causar contenda. Eu me pergunto quantas pessoas estão sentadas aqui hoje que está bravo com alguém. Bem, se eu não sei, vocês parecem tão inocentes, sabe? Talvez vocês não tenham esses problemas aqui nesta cidade. Talvez vocês estejam muito ocupados, se preocupando com o clima, não sei. Mas sabe, Abe Simpson, que é o homem de quem eu estava falando a respeito, que escreveu o que eu disse sobre a facilidade com que nossos sentimentos mudam, ele disse que ele sempre vivia com esta fórmula. Primeiro, importância é a verdade da palavra de Deus. Este é o padrão. A próxima coisa na qual eu escolho colocar a minha fé é na verdade da palavra de Deus. E a última coisa em que prestamos atenção é nos nossos sentimentos. Os sentimentos são inconstantes, estão sempre mudando e, cara, como eles podem mudar tão rápido e como são tão repentinos. Quantos aqui ficaram empolgados e comprou alguma coisa e passou 10 anos desejando que não tivesse comprado? Você sabe o quanto nós dizemos a outras pessoas o que pensamos, o que queremos e como nos sentimos? Bem, Joyce, você pode orar por mim e sinto que Deus não ama a mim. Bem, Joyce, você pode orar por mim?
Eu sinto que Deus não ouve as minhas orações. Bem, Joyce, você pode orar por mim? Eu sinto que eu não consigo seguir em frente. Agora veja a frequência com que as pessoas dizem o que sentem. Agora os sentimentos são reais e não precisamos negar que os temos. Mas nós precisamos negar a eles o direito de manipular-nos, o direito de controlar-nos. Certo? Tem alguém aqui hoje que acredita que se você controlasse suas emoções um pouco mais e não as deixasse controlar você, sua vida seria muito melhor. Amém? Então, como eu disse, eu preciso disso. Se você não precisa, vou pregar para mim mesma. Tudo bem. Nem sempre nós podemos controlar como nos sentimos, mas acredite ou não, nós podemos controlar o que fazemos. Amém? Bem, vamos lá. Eu vou dar um outro exemplo. Meu pai abusou de mim, minha mãe sabia e deixou. Eu fui ao meu tio e à minha tia pedindo ajuda, eles não quiseram se envolver. E eu sou uma criança que está sendo abusada sexualmente. E todas essas pessoas que deveriam amar-me, magoaram-me. Agora, era muito fácil odiá-las e guardar rancor até que eu quisesse me aprofundar em Deus. E quando eu tomei essa decisão, então, eu continuava enfrentando aqueles muros enormes de coisas, de impedimentos na minha vida, que, como nós dissemos nesta manhã, o mestre das jogadas, o diabo, tinha lançado sobre mim. E para que eu realmente pudesse ir ao próximo nível com Deus, essas coisas tinham que ser submetidas a Deus e tinham que ser retiradas do meu caminho. Alguém sabe do que eu estou falando? Você não pode ter um relacionamento correto com Deus e ter raiva das pessoas, amargura e ressentimento em seu coração. Isso não vai funcionar. E porque existem pessoas que nos feriram tanto e tantas pessoas que não pareceram se importar conosco, eu posso dizer-lhe, o perdão é algo que você vai ter que praticar provavelmente quase todos os dias da sua vida de uma ou de outra forma. Se você ficar perto de pessoas, você terá a oportunidade de precisar perdoar pessoas. Ok, então passados todos esses anos, eu trabalhei com o melhor que eu sabia para perdoar, mas eu queria que fosse mais como certo. Eu perdoo você, eu não estou brava, mas por favor, fique fora da minha vida. Sabe, há um perdão à distância. E depois há um perdão que é muito próximo e íntimo. E essa é uma história bem diferente, então eu não quero demorar muito nisso, mas finalmente meu pai, minha mãe e minha tia, porque minha tia e tio nunca tiveram filhos, e minha tia era irmã da minha mãe e meu tio era irmão do meu pai, então havia uma relação muito próxima ali. Eu passava muito tempo com meus tios quando eu era jovem. E eu só tinha um irmão e ele já faleceu, mas ele não podia sequer cuidar de si, eu precisava cuidar dele também, então ele não podia ajudar-me. E então, resumindo a história, chegou ao ponto em que todos os três, meu tio, minha mãe e a minha tia, todos os três precisaram de cuidados, porque todos eles viveram muitos e muitos anos. E sabe, nós temos muita longevidade em nossa família, é provável que eu fique por aqui por um longo tempo, viu? E assim, então, eu vejo esta escritura em Timóteo que diz: se você tem parentes que precisam de você e você não cuida deles, então você é pior do que o descrente. Não diz faça isso se você sentir vontade. Não diz faça isso se eles forem bons com você. Não diz faça isso se eles merecerem. Diz apenas faça isso. Bem, eu realmente queria que uma outra pessoa, talvez um primo distante ou um membro da família em algum lugar, aparecesse, mas ninguém apareceu. E assim, eu que já era tão ocupada na minha vida, a última coisa para a qual eu tenho tempo agora é de cuidar de 3 pessoas idosas. Porque chega um ponto em que você tem que comprar os mantimentos, tem que cortar a grama, e tudo fica muito dispendioso para você. Porque eles não estão mais ganhando dinheiro, estão apenas gastando dinheiro. Então, eu tinha todos os 3 em minhas mãos. Eu só quero dizer a você, sabe, todos eles foram para casa para estarem com o senhor. Minha tia faleceu no ano passado. E quer saber, eu vou ser muito sincera com você. Por causa desse relacionamento que nós tivemos,
ao longo da minha vida e porque, na verdade, nenhum deles tinha feito nada por mim ou me apoiado quando eu precisei deles, esta foi, sem dúvida, a coisa mais difícil que eu já tive que fazer em toda a minha vida. Passar esses 15 anos cuidando para que todas as suas necessidades fossem atendidas. Mas vou te contar uma coisa. Provavelmente essa foi a coisa mais poderosa que eu já fiz. E mais do que tudo aquilo que Deus me deu a graça de fazer, provavelmente esse foi o maior golpe contra o diabo em minha vida. Mas eu quero deixar claro que eu não senti vontade de fazer aquilo. Eu não queria fazê-lo. Então você não tem que sentir vontade de fazer tudo o que você faz. E você não tem que querer fazer tudo o que você faz. E é aqui onde entramos em níveis mais profundos de maturidade espiritual, em que nós dizemos: Deus, eu não quero. E nem mesmo acho que seja justo que você está me pedindo. Mas, mesmo assim, seja feita a sua vontade e não a minha. Então eu posso lançar isso aqui. Talvez você tenha pais que não tratam você direito. Talvez alguém, eu não sei. E talvez você nunca se preocupe em ligar ou você não faz nada por eles. E quer saber, talvez isso seja um sinal de alerta para você. Você não pode fazer o que quer fazer. Se quiser seguir Deus, você diz: Deus, o que você quer que eu faça? E faz o que Ele quiser que você faça. E quer saber? Quando você começar a viver assim, as bênçãos de Deus vão perseguir você e ultrapassá-lo. Todos nós enfrentamos coisas em nossas vidas que são como... Você já se sentiu como se estivesse encontrado um muro e você queria que Deus o tirasse do caminho, mas Ele não tira, e de algum jeito você precisa encontrar a porta certa para atravessá-la? Para chegar ao próximo nível com Deus? Agora veja, essa porta é sempre uma porta de obediência que você precisa percorrer em sua vida. E mesmo agora eu olho para trás, para o jeito como eu me senti. Quero dizer, eu fiz muito por eles, foi muito dispendioso, íamos ao lar dos idosos, nós cuidávamos com médico particular, eu fiz o melhor que eu pude, mas eu olho para trás agora e eu ainda paro e penso: será que eu poderia ter feito um pouco melhor? Então eu só quero te dizer: não faça as escolhas erradas e depois passe a metade da sua vida com arrependimento, porque você não pode voltar e corrigir algo que você deveria ter feito certo. Vamos, Deus está falando com alguém, certo? Watchman também disse, e eu amo isso: aquele que vive pela emoção vive sem princípio. Uau! E você sabe o que é um princípio? Um princípio é uma regra de ação aceita, um curso de conduta com o qual você está comprometido ou um padrão no qual você vive sua vida. Eu posso garantir, essa é uma das coisas que está faltando realmente, sabe, em nossa sociedade hoje. Não existe verdade absoluta. Faça o que você tem vontade. Tudo é relativo, sabe? Você é a pessoa mais importante do universo. Enquanto você estiver feliz, as coisas são boas. E esse não é o padrão que Deus nos chama a viver. Somos chamados a vivermos a semelhança de Cristo. Em todas as áreas da nossa vida, se quisermos fazer aquilo que é certo, precisamos verificar a Bíblia e ver como Jesus teria lidado com essa situação. E depois, qualquer que seja, veja, nós podemos pensar: eu não consigo, mas então vamos voltar. Se você não conseguisse, então Deus não teria dito a você. E se Ele lhe disse, então você consegue. Você não pode fazê-lo sem Ele, mas você pode fazê-lo através dEle e por sua graça e com seu poder. Agora, o Watchman escreveu um livro, ele é muito grosso, mas é muito bom. Se você quiser uma leitura mais profunda, é chamado de O Homem Espiritual. Alguém já leu esse livro? Ok. Então, essas são pequenas porções do livro. Eu quero aproveitar o tempo para ler, são apenas alguns parágrafos. Nós devemos lembrar que ao caminharmos pelo Espírito, todas as nossas ações devem ser governadas por princípios.
Já que o Espírito tem suas próprias leis e princípios, andar pelo Espírito e andar de acordo com suas leis. Com princípios espirituais, todas as coisas se tornam claramente definidas. Existe um padrão preciso de certo e errado. Se é sim, então é sim. Se é não, então é não. Se o dia está claro ou nublado, se é não, então é não. Se é animador ou depressivo, se é não, então é não. A caminhada do cristão, ela deve seguir um padrão preciso. E a palavra de Deus é o padrão para as nossas vidas. Vou dizer novamente, todos nós queremos tudo do nosso jeito, tanto eu quanto qualquer outra pessoa, mas não é trabalho de Deus passar o tempo inteiro tentando nos manter felizes. Mas se as emoções do homem não forem entregues à morte, então ele não poderá cumprir um padrão permanente. Ele viverá pelo capricho de seus sentimentos vacilantes e não de acordo com o princípio definido. Uma vida de princípios, ela difere totalmente de uma vida apenas emocional. Aquele que se comporta pela emoção não se preocupa nem com princípios nem com a razão, mas apenas com seus próprios sentimentos. Se ele está feliz ou emocionado, ele pode ser levado a empreender um determinado projeto, mesmo que ele possa saber lá no fundo que não é razoável. Quando ele sente frio, melancolia ou desânimo, ele não vai nem mesmo cumprir seus deveres básicos, já que os seus sentimentos não lhe dão sustento. Deixe-me colocar isso de uma forma que você possa entender. Quando você está se sentindo bem e feliz, sim, glória a Deus, eu vou comprometer, vou fazer isso. Mas daí então, quando você tem um dia ruim, é como, bem, eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso mais. Sabe, é fácil amar as pessoas quando estão fazendo o que você quer. É mais difícil amar as pessoas quando não estão fazendo o que você quer e talvez não tenham feito o que você queria que elas fizessem por um longo tempo. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração, que compartilho muito com as pessoas que têm o privilégio de ensinar, é que nós podemos nos sentir totalmente errados e ainda assim, pela graça de Deus, escolher fazer o que é certo. E sabe, alguns de vocês, eu não sei, talvez para alguns de vocês isso seja como o novo portão em que você está atualmente, sabe? Pode ser meio que, eu não sei, talvez você só tenha ido a reuniões de Deus abençoe. Sabe, mas eu estou interessada em ajudar você a não ter a vitória apenas na reunião, mas a ter a vitória quando você vai para casa e nada mudou ainda. Amém? Eu sempre digo às pessoas, ei, a conferência é ótima e nós gostaríamos de ficar aqui para sempre, mas todos devemos ir para casa. E algumas das mesmas coisas que deixamos ainda estarão lá. Eu não tenho uma mensagem mágica para você, para fazer desaparecer todas as suas circunstâncias, mas eu tenho excelentes mensagens sobre como você pode mudar. Então, nós nos comprometemos com coisas que são totalmente irracionais, que até mesmo lá no fundo sabemos que são bobas. E nós podemos pensar que vamos fazê-lo porque estamos entusiasmados naquele dia, e então quando essas emoções desaparecem, então não queremos fazer o que nós dissemos que faríamos. Se os filhos de Deus prestassem mais atenção às suas emoções, eles notariam quão mutáveis elas são, e o quanto é perigoso, portanto, andar por elas. Muitas vezes sua atitude é, se a palavra de Deus concorda com seus sentimentos, eles a seguem, mas se a palavra não concorda com seus sentimentos, então simplesmente a rejeitam. Tem que haver certo e errado definidos. A palavra de Deus é verdadeira, não importa como eu me sinta. Certo? A pessoa emocional compra o que não pode pagar. Então, quando não pode pagar, ela pede dinheiro emprestado em outro cartão de crédito para pagar o que comprou neste cartão aqui. Sabe, o mundo nos forneceu alguns dos sistemas mais loucos desta era. Sabe, é inacreditável a situação de dívida em que as pessoas se encontram.
porque elas compraram coisas que elas nem sabem onde estão agora, nesse momento, objetos que elas não usam e nem mesmo queriam quando compraram. Não sei se você é um pouco como eu. Quero dizer, isso realmente aconteceu comigo outro dia. Eu passava pelo meu armário, olhando para diferentes blusas. Eu gosto de olhar e tirar roupas às vezes e dá-las às pessoas, sabe? Se eu não estou usando, então... Eu vi uma blusa lá em casa e, quando cheguei aqui, eu vi que era a mesma blusa. Eu pensei, não. E então, quando voltei para casa, eu tinha comprado 2 blusas iguais. Exatamente iguais. No outro dia, minha filha chegou lá em casa com uma blusa igualzinha. Eu disse, eu tenho 2 dessas. Veja, nós... Ou às vezes, se eu preciso de alguma coisa, então eu vou lá e compro e depois eu verifico que eu já havia comprado há um ano. Já aconteceu isso com você? Ou, sabe, sempre ficamos com algo no caso de precisarmos disso? Bem, não vou doar isso, eu vou ficar com isso no caso de eu precisar, mas aqui está o que eu aprendi. Quando eu precisar, não vou saber o que fiz com isso. Então, se eu não estiver usando, posso muito bem abençoar alguém com isso e confiar em Deus para me dar o que eu precisar quando eu precisar. A sabedoria faz agora o que te deixará feliz depois. Essa é a minha definição do que é sabedoria. É meu, eu inventei isso. A sabedoria faz agora o que te deixará feliz depois. Bem, é óbvio que para fazer isso, você deve submeter seus sentimentos ao Espírito de Deus, sabe? A pessoa emocional diz coisas de que mais tarde se arrepende. Ela desiste de coisas que mais tarde ela desejaria ter mantido. Quantos de vocês aqui já tiveram o objetivo de perder 25 quilos? E então, você começou e você estava se exercitando e você estava indo bem e, cara, você perdeu 5 quilos. Você estava tão bem, então alguém apareceu com um bolo e então, você pensou, bem, eu tenho que comer o bolo e eu não resisto. Não é que haja algo de errado em comer algo de vez em quando, mas é o seguinte, você não pode ter algo o tempo todo. Você só pode ter às vezes. Há certas coisas que não vamos sentir bem se fizermos o tempo todo, não vamos ficar bem se as fizermos e, portanto, temos que ter alguma disciplina em nossas vidas. Ok, então, muitas pessoas têm essa mentalidade. Bem, estraguei tudo, eu poderia simplesmente esquecer, voltar e fazer o que eu fazia. Agora vamos, não sejamos tolos. Então agora, você recuperou 5 quilos de volta e mais 5. Agora você está querendo, eu queria nunca ter desistido lá atrás, neste ponto, porque agora eu vou ter que começar tudo de novo. Eu posso apenas te dizer, fique naquilo que você está fazendo agora. Fique nisso e fique nisso e fique nisso. E se você tiver um mau dia em que você falhou, levante-se no dia seguinte, comece de novo e não deixe o diabo continuar a derrotar você. Sabe, eu costumava desistir tão rápido do exercício. O Dave se exercitou por toda a sua vida. Por mais de 50 anos eu assisti ao homem se exercitar e era irritante. E finalmente eu comecei há cerca de 13 anos, mas antes disso, cada vez que eu decidia que entrar em forma, queria entrar em forma da noite para o dia. E então eu começava a fazer tudo isso que eu nem sabia como fazer e com certeza no próximo dia eu estava com tudo dolorido, e eu pensava, veja, Dave, eu te disse que não consigo fazer isso, simplesmente não funciona para mim. Bem, deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que você começa a fazer o que é certo, e aqui uma pequena analogia, isso vai te deixar um pouco dolorido em algum lugar. Amém? Mas se você ficar nisso, por fim, você obterá o avanço e então você não vai viver com arrependimento. Deixe-me dizer de novo, fique nas coisas. Não chegue na metade da estrada e desista e volte para a linha de partida. Algumas pessoas passam por toda a vida começando e nunca terminando. Começando e nunca terminando. Eu acredito que Deus está procurando por finalizadores. Pessoas que percorrem todo o caminho e fazem tudo o que Ele quer que elas façam. Espero que esta mensagem tenha encorajado você a não ser dominado pelas suas emoções e a confiar na palavra de Deus para guiar sua vida. Como aprendemos hoje,
Deus nos deu o autocontrole para sermos guiados pela sua sabedoria, mesmo quando as emoções são difíceis. Lembre-se, suas ações de hoje são sementes que você colherá no futuro. Escolha agir de acordo com os ensinamentos de Deus e veja como isso pode transformar sua vida. Peça ajuda de Deus diariamente para controlar suas emoções e viver um futuro abençoado. Senhor, agradecemos pelo dom do autocontrole e pela Tua palavra que nos guia. Pedimos que nos ajude a controlar nossas emoções e a agir com sabedoria em todas as situações. Que possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo e viver uma vida equilibrada e cheia de propósito. Em nome de Jesus. Se esta mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe abundantemente e te ajude a viver uma vida guiada pela sabedoria divina. Até o próximo vídeo.